Bem, vamos lá começar. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao convite de Juan, né, que está representando exatamente o Centro Acadêmico de Geografia. Então, acho que é um momento extremamente importante e bacana que a gente tenha essa discussão, né, e possa debater essas questões todas, que são bem muito significativas, né, tanto da história do Brasil como da história mundial, e, ao mesmo tempo, especificamente no que eu vou falar para vocês, eu acho que é pouco explorado, né? Ainda não é muito explorado. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Juan é uma pessoa maravilhosa, que foi assim, né? A gente se viu pouco e as poucas vezes foram muito boas, na verdade, foi uma simpatia assim imediata. Então, eu queria agradecer e parabenizar, porque eu sei que é um trabalho muito grande que você está tendo, né? De fazer todos esses encontros, não é só um, são vários. E quando a gente está iniciando nesse novo formato, são vários desafios, né? Que, além dos que já existiam, aí vem esses, né? Desse distanciamento, dessa tecnologia, enfim, são várias questões aí, e eu vi todo o seu empenho o tempo inteiro, né? Fazendo tudo, e é isso, eu queria agradecer enormemente. Bem, começando, né? A gente vai falar da questão, né, do poder político no Recife durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, eu fiquei pensando em alguns elementos que eu acho que são bem peculiares daqui, para a gente fazer uma análise, né, e tentar compreender esse contexto histórico que aconteceu no período específico que a gente vai trabalhar e vai falar aqui agora, né? Vai explorar, melhor colocando. Bem, em primeiro lugar, eu queria, antes de qualquer coisa, pensar com vocês a questão do poder político, né? O que é esse poder político? Então, a gente poderia pensar o que é a política de uma forma mais ampla, porque a política está, na realidade, em todos os locais, né? Quando você fala de uma igreja, você vai pensar em política. Quando você fala de uma escola, de uma universidade, tudo isso é política. Mas eu vou me restringir, para a gente iniciar, né, a nossa conversa, a questão da política do Estado. Por quê? Porque o Estado é um local, isso, né, desde a modernidade, é um local privilegiado, é um local muito específico da política, né? É lá onde você tem uma concentração de uma série de elementos que você não vai ter necessariamente na sociedade civil, se a gente separa Estado e sociedade civil. E esses elementos fazem com que existam, né, formas muito próprias, mesmo que não estanques, mesmo que se modifiquem, né, para que essa política aconteça. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar como esse Estado, né, ele detém uma série de elementos que fazem com que ele possa ter poderes muito específicos que outros grupos na sociedade não vão ter, né? Eu estava até dando aula ontem para uma turma minha, uma eletiva de ISP, né, História das Ideias Sociais e Políticas, e a gente estava falando da construção do Estado moderno, a gente, na realidade, estava falando de um autor específico, mas a disciplina começa com a construção do Estado moderno. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o Estado não foi sempre assim, né? Quando você sai da modernidade, no caso, e vai para a Idade Média, um exemplo, né, a gente poderia até retroceder mais, voltar mais, quando você faz isso, você vai observar que a configuração política, o formato, o sistema é outro. Então, por exemplo, na Idade Média, o poder do rei era descentralizado, sofreu uma série de interferências, né, em relação à nobreza, em relação a vários outros grupos, e você tem uma descentralização do poder, né, político. Você não tem um Estado formado como a gente tem na modernidade. A partir, sobretudo, do século XVI, isso já se inicia antes, você vai ter essa formação desse Estado moderno, que vem muito com a questão da burguesia, né? E essa formação desse Estado moderno, ele vem justamente trazer uma série de elementos que vão se modificar em relação ao período anterior. Então, em primeiro lugar, ele vai fazer uma diferenciação, né, entre a felicidade terrena e a felicidade depois da vida, né, extraterrena.
porque antes tudo estava ligado à questão da religião. Então, o poder político, né, o propósito dele estava sempre ligado a uma questão religiosa, né, sobretudo a questão da Igreja Católica na Idade Média. Isso vai se modificar em relação ao Estado moderno. Por quê? Porque agora, né, a ideia, isso vem muito também com a burguesia, é que o poder tem que ser mundano e que o Estado tem que trazer segurança, né, o bem-estar da população. A própria noção de população, no caso específico, de povo, de nação, de sentimentos patrióticos, isso vai sendo criado com a modernidade e com o Estado moderno. Né? A própria noção de fronteira, que não existia da forma que vai existir na modernidade, a ideia de soberania. Então, uma série de elementos que vão sendo criados, né, e desenvolvidos a partir da modernidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, quando a gente pensa no Estado, né, o Estado, e o Estado moderno, porque não é qualquer Estado, é isso que eu quero chegar, né, ele tem uma série de características a partir da modernidade. Então, em primeiro lugar, ele tem, né, a exclusividade da força. Né? Ele incide em todas as instâncias. Então, o Estado ele vai incidir sobre os municípios, né, e sobre o indivíduo. Isso é uma questão, né, da modernidade. Em segundo lugar, ele vai ter a exclusividade da força. Então, só ele, né, que vai fazer valer a lei, e como eu sempre coloco, lei sem força, né, sem sanção não é lei, é mera recomendação, não vai ser uma lei. E aí, o Estado, ele possui esse aparato da força, ele possui outra característica, que é a universalidade, né? Ele consegue, como nenhum outro organismo, universalizar as suas ações, e ele tem a inclusividade, que é justamente isso, quem fala muito é Bobbio, Norberto Bobbio, né? E ele coloca exatamente que ele vai ter a inclusividade, quer dizer, ele inclui, né, todos que ele quiser, os grupos que ele quiser, nessa questão do poder do Estado. Mas, professora, é tão diferente o poder do Estado em relação a vários grupos sociais? Sim, porque aí vão entrar as questões de classe, vão entrar a questão dos grupos políticos, dos governos, evidentemente, né? O Estado, e aí não é o Estado, mas também os governantes, né, que vão estar e fazer suas políticas de Estado e vão se modificar, eles vão atuar de acordo com vários interesses, né? Então, vou ter governantes que vão, por exemplo, deixar que as milícias comandem, né, os estados, as cidades, o país, né? E a gente está vivendo isso hoje em dia. E deveria não, porque milícia é uma coisa totalmente fora da lei, né? Mas se há um interesse no governo, ele termina deixando. Então, isso também vai ser relativizado pelos interesses que vão estar em jogo. Mas, dito isso, o que eu quero que vocês compreendam é que há, né, toda uma especificidade do poder estatal e que foi cada vez mais se desenvolvendo e se tornando complexo e se aprimorando. Né? Isso vai acontecer na modernidade. Começa a ter uma diferenciação, né, a partir do século XX com a globalização. E aí, sim, ele começa a perder um espaço, né, para várias organizações, para o poderio econômico, né, para as empresas transnacionais, e aí, sim, ele começa a se enfraquecer. Mas, seja como for, é um local da política muito específico, né, e que tem uma dimensão que outros campos não vão conseguir da forma que ele consegue. Dito isso, vamos começar, né, com o nosso período específico. Eu comecei, né, a colocar para vocês justamente que iria falar sobre o período da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, e especificamente em Recife. O período da Segunda Guerra Mundial em Recife e no Brasil, ele envolve o que a gente vai chamar de Estado Novo, né, que vai de 1937 a 1945. E o Estado Novo, né, foi um período de ditadura varguista. Então, Vargas tem o poder, toma o poder em 1930, né? Em 1937 vai ter um golpe, que é o golpe do Estado Novo. E esse golpe, ele
não admite, não vai ter nenhuma eleição, não vai ter Congresso funcionando, né? Não vai ter partido político, vai ser colocado tudo na ilegalidade. Então, é um novo momento, de um momento que já vinha se modificando, que é o que a gente vai chamar de República Nova, que vai se contrapondo à República Velha, né? Então, é um outro momento. E é um momento dentro de um momento que já vinha se modificando, ou seja, 30 já tem uma modificação com Vargas, 37 uma outra modificação. Só que essa outra modificação vem com o nome de Estado Novo. E aí é muito interessante que a gente perceba, né, que o Estado Novo, quando a gente fala, é importante que vocês percebam, inclusive na história, as denominações, seja do período, né, seja de qualquer outra coisa. Estado Novo, não é à toa que se colocou como uma coisa nova, né, uma coisa nova, porque a ideia da época, o discurso político da época, ou os discursos, porque não só tem um, né, ele estava atrelado a uma mudança, a uma modernização, porque naquele momento, na década de 20, já vinha com isso, claro, mas na década de 20, década de 30, você vai ter, né, um período, e começando mais ainda com 30, de desenvolvimentismo, né, de nacionalismo. E aí, esse novo significa uma contraposição, né, pelo menos nas palavras, né, teoricamente falando, significaria uma oposição a tudo que é antigo. A política velha, até parece que a gente está falando do período atual, né? Mas é isso, vem com um discurso do que é novo, que na verdade não é novo, né? Porque as classes, as elites continuaram no poder. E não teve essa modificação e essa ruptura, teve uma ditadura, que é a elite permanecendo no poder, só que agora de uma forma autoritária, ou mais autoritária, já que democraticamente a gente realmente, como nação, nunca foi democrático totalmente, né? Longe disso. Enfim. Então, quando acontece essa ruptura, esse período, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai se criar, né, todo um discurso e toda uma prática associada a essa ruptura, a esse momento que seria completamente novo e que seria importantíssimo para o Brasil. E aí vem um outro elemento, né? Eu falo para meus alunos que eu sou cheia de parênteses, e eu sou. Eu venho um outro parêntese, depois eu volto no que eu estava falando, que é, quando a gente pensa no poder político, a gente tem que pensar em vários elementos para que ele se fortaleça, né? A primeira questão que a gente pensa no fortalecimento é na questão da força. Então, é necessária a força, né, a espada, vamos dizer assim, simbolicamente, metaforicamente, para que o poder político exista e permaneça. Mas só essa força não vai acontecer. Não vai, ela acontece, mas depender só da força significa que você está numa fragilidade. Porque na hora que você fraquejar nessa força, né, as pessoas, a população, aquele povo que está ali, vai romper com você. E aí vem o segundo elemento, que são as ideias, ou que são as ideologias. Quando você introjeta, né, o elemento ideológico daquele poder, aí sim, não precisa nem utilizar a força. Quanto mais estiver introjetado o poder político como ideologia, menos força ele vai precisar dispor para que ele permaneça e ele continue aprofundando, tá? Esse é um elemento. E não é à toa que, justamente nesse período, vai surgir, né, com uma consciência muito grande, né, a consciência com um intuito muito claro para o poder político da época, que estava centralizado na figura de Getúlio Vargas, vai surgir justamente a questão de vários discursos que começam a ser construídos, mostrando que agora havia uma ruptura, agora existia um novo, agora sim o político estava direto com a população. E aí veja que interessante, como que o político vai estar direto com a população se você não tem, né, mais partido político funcionando, se você não tem mais eleição, se agora os governadores vão ser interventores, vão ser designados pelo presidente da República, e se a partir de 37 vão ser os interventores que vão designar, né, os prefeitos das cidades. Então, é todo um controle
que não tem nada a ver com um novo, né, porque é absolutamente uma velha política, né, no sentido de oposição, de imposição à população e não deixar esses direitos, um espaço para os direitos sociais. Mas o discurso é, agora sim, o eleitor, que não vai ser mais eleitor, né, o indivíduo vai ter acesso à política com a fala dele e não mais através dos políticos que vão intermediar o contato com a política maior. Então, surge todo esse aparato e surge, muito especificamente, né, a questão de a palavra está me escapando, deixa eu pegar aqui. Uma máquina de propaganda política, né? Então, vai ter a questão do DIP, que vai censurar, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e, ao mesmo tempo, uma máquina de propaganda política que vai ser colocada, né, através dos rádios, através da imprensa, né, da imprensa escrita, e aí isso vai ser muito, muito forte nesse período varguista, muito forte. E a ideia também de construir, né, esse arsenal teórico, esse campo teórico com essas ideias. Então, muitos intelectuais, muitos políticos, né, eles vão começar a falar sobre aquele momento, trazendo justamente um reforço para aquela ditadura estadonovista, ou seja, a ditadura do Estado Novo. Sim, e aí, Suzana, o que é que vai acontecer que você foi vendo, né, Juan começou a falar da minha apresentação, quando começou a me apresentar na questão da minha formação, e aí eu vou fazer justamente um outro parênteses, né, quando eu fiz comunicação social, minha primeira formação foi jornalismo, e eu passei um período pequeno, enfim, trabalhei um período com jornalismo, mas nunca me encontrei, e terminei indo para o mestrado de ciência política, por conta de uma professora que eu tinha tido, e eu gostava de pesquisar e adorava política. Quando eu fui para lá, eu fui muito verde, né, até porque o curso de comunicação social não tinha me possibilitado um desenvolvimento teórico maior, né, quando você vai ter no curso de sociologia, no curso de história, no curso de geografia, porque é uma coisa mais ampla mesmo, né, que também foi muito bom, não estou dizendo que foi ruim, não, foi muito bom, me trouxe muitos ganhos, mas eu precisava mais dessa teoria específica que eu fui encontrar em ciência política. E aí eu fui fazendo lá, eu comecei a pensar, o que eu vou pesquisar aqui, né, logo que eu fui fazer a seleção. E eu comecei a analisar o período de 30 de Vargas e comecei a estudar, a ler sobre isso. E descobri, muito impressionada, porque isso não era falado na academia, inclusive hoje é muito pouco colocado, que no período em questão só teve a coisa de Olga, né, de Olga Benário, ou da perseguição que vai ter, enfim, aos comunistas, a questão de Prestes, e aí, enfim, não teve esse elemento que eu imaginava, e que estava, eu falei dos comunistas porque tem uma associação direta de comunismo com judeu, depois eu vou explicar para vocês. Mas eu percebi, eu comecei a ver que não tinha só a ver com o comunismo associado ao judaísmo e com a questão de Olga Benário, era muito além. Eu entrei em contato com duas obras, uma de uma historiadora da USP, chamada Maria Luísa Tucci Carneiro, que ela fala sobre a Era Vargas, e um de um brasilianista, que é Jeffrey Lesser, que ele fala do Brasil, a obra dele é o Brasil e a questão judaica. A obra de Maria Luísa Tucci Carneiro é o antissemitismo na Era Vargas. E ambos me traziam coisas que eu nunca tinha visto, que eram justamente a questão de formulações por parte do Itamaraty, né, no período da Segunda Guerra Mundial, de formulações de circulares secretas para impedir a entrada de judeus. E essas circulares secretas, elas eram muito antissemitas. E isso ia de encontro à imagem que o Brasil passou com Oswaldo Aranha, inclusive, né, quando Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva para a construção do Estado de Israel. Né? Então, isso aí ia totalmente de encontro para a Constituição do Estado de Israel. Isso aí ia totalmente de encontro a isso. E eu comecei a ler, e a ficar impressionada com essas circulares secretas, que eram inúmeras, no período do nazismo,
porque sempre se colocou como o Brasil foi um país aberto para os judeus entrarem, né, democrático, mesmo com a ditadura, enfim. E eu comecei a falar, inclusive, com vários judeus, né, que não sabiam disso, ou, como aconteceu quando eu fui entrevistar um judeu já bem mais velho, ele fez, sim, a gente sentia e sabia, mas tinha medo de falar sobre isso, né? Enfim. Aí, eu comecei a pensar, já que eu estou aqui, né, em Recife, e sou daqui, enfim, eu comecei a pensar no estado de Pernambuco. O que é que aconteceu aqui em relação a essa política varguista? E foi quando eu comecei a aprofundar o meu trabalho, a minha dissertação, depois a minha tese, que virou um livro, né? E o que é que eu vi? Na realidade, eu tive acesso, eu fui descobrindo e fui pesquisando uma infinidade de documentações. No meu mestrado, eu já descobri muitas coisas, tive acesso e descobri, porque tinham coisas que eram inéditas. E aí, quando eu comecei a dar entrevistas, né, saiu uma matéria minha, enfim, na revista de circulação nacional, aí eu fui dando uma entrevista aqui, uma ali, eu dei entrevistas ao vivo, né, e na época, eu me lembro que a minha primeira entrevista ao vivo foi na Globo, que tinha um alcance incrível, né, ainda tem, claro, bastante, é a emissora que mais tem alcance. Na hora que eu saí do estúdio aqui, né, era lá em Olinda, já tinha gente me ligando e dizendo, eu quero falar com você. E uma dessas pessoas era um alemão que viveu naquele período, e ele me trouxe milhões de coisas, inclusive de documentação, de informações sobre aquele período, que eu vou também explicar para vocês mais adiante. Aí eu comecei a analisar o governo aqui no período, a intervenção de Agamenon Magalhães. Bem, quem era Agamenon Magalhães, né, que dá nome à nossa avenida? Agamenon Magalhães era um político, né, de Serra Talhada, e ele teve toda uma carreira grande de político antes de já entrar para o governo Vargas. E no governo Vargas, ele era um homem de extrema confiança de Vargas, e para vocês terem uma noção da importância dele, né, no governo de Vargas, ele acumulou 2 pastas, 2 ministérios. Ele chegou ao mesmo tempo a ser ministro da Justiça e do Trabalho, né, 2 ministérios importantíssimos do governo de Vargas. Quando tem 37, Vargas manda ele vir para Pernambuco, seu interventor. E tem uma pesquisadora, uma escritora, e ela coloca que, de fato, vários, não só ela, né? Eu estou me lembrando dela agora, mas tem outros também, tem até um livro chamado China Gordo, porque ele era bem cheinho e tinha os olhos puxados, e aí chamavam de China Gordo. Deixa eu só passar esse carro exagerado, eu boto sei lá o quê. Ele era um dos mais fiéis seguidores dessa política de Vargas durante o Estado Novo. E aí ele vem para cá e cria todo um aparato de propaganda e de repressão para fortalecer essa política varguista. E quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele fala, né, e ele fala isso muito claramente, eu vim criar a emoção do Estado Novo. E eu vou doutrinar as pessoas. Isso é colocado, isso é dito publicamente. E para essa doutrinação, ele cria um jornal chamado Folha da Manhã, que depois vai ter uma edição vespertina, que é a Folha da Tarde. Nessa Folha da Manhã, né, ele coloca um redator-chefe que chamava José Campelo. Então, o José Campelo tinha uma coluna, Agamenon escrevia sempre na Folha da Manhã, sempre, né, de coisas cotidianas, mostrando o quanto que agora a política estava perto da população. E aí ele falava, um exemplo, mais ou menos assim, hoje eu andei pela cidade, pelo bairro tal, e aí as pessoas geralmente falam da caristia. Veio um criador de vaca falar que está caro tal elemento da ração. Um exemplo, né? Mais ou menos isso, com outros elementos. Agora vou tomar uma iniciativa em relação a isso, porque agora a população fala diretamente com o governador, com o interventor.
evidentemente que não é assim que o poder político vai funcionar. Porque quantas pessoas vão chegar até ele, né? Isso é mais uma coisa de coronel. Olha, não estou satisfeita, porque aqui está ruim o preço da ração. Ou então o leite. Não é dessa forma que o poder político deveria funcionar, né? Nessa pessoalidade de coronel. Mas era assim que ele dizia que era democracia, ele falava mais uma vez. Agora sim, é uma nova democracia. Inclusive, ele dizia que era uma nova democracia, né? O Estado autoritário. Enfim, eu comecei a pesquisar o jornal Folha da Manhã, dia por dia, com toda a dificuldade que tinha no arquivo, que é lamentável, né? Na verdade, a gente nem devia estar tocando nesse documento, já estava alguns já se esfarelando, porque eles ainda não estavam microfilmados, nem sei se estão. E comecei a pesquisar todos os dias e ler, e eu percebi que até o Brasil declarar guerra ao eixo, né? Porque tem primeiro um momento de neutralidade, depois vai ter uma ruptura e depois a declaração de guerra. Então, até ter essa ruptura e a declaração de guerra, os judeus começam a ser constantemente atacados no Jornal do Interventor. Ora, se é um Jornal do Interventor, a gente conclui que tem uma fala oficial, né? Se é um jornal, mesmo que ele não escreva ele próprio, se o jornal está ali, e se não está dito, olha, isso daqui não reflete a opinião do jornal, é apenas uma coluna que dá espaço para outras vozes, se não está dito isso, e se está lá no jornal, você vai considerar que é a posição, né, do interventor. Isso aí, para mim, era claro, era cristalino. Eu comecei a analisar e perceber tudo isso, e aí eu vi, muito impressionada, o que é que vai sair em relação aos judeus. Aí vamos abrir um outro parênteses, que vão ter vários. O secretariado de Agamenon, ele estava muito ligado à Igreja Católica, na parte mais conservadora dela, né? Vários deles. E aí você tem uma ligação muito forte com a parte bem conservadora e reacionária da Igreja Católica. Boa parte desse secretariado. E eles, né, já vinham da congregação mariana, que estava também ligada à igreja, e eles criam, alguns desses secretários, junto com outras pessoas, uma revista chamada Fronteiras. Era uma revista, se não me engano, mensal, era mensal. Eu não tive acesso a todos os exemplares, tinham alguns só. E eles começam a colocar, né, a opinião do que deve acontecer em relação a Pernambuco. Tinha alguns secretários que estavam lá e faziam parte dessa revista. E a revista, ela tratava o judeu como a pior criatura. Se você pegar as matérias, né, ou as opiniões da revista, era, assim, uma coisa horrível. Então, os judeus eram sequestradores de crianças, eles dominavam o mundo, eles dominavam o cinema, eles dominavam tudo, né? Eles eram perversos, eles queriam acabar com o Estado, eles eram, curiosamente, isso também vai acontecer na fala do jornal de Agamenon, curiosamente, comunistas e capitalistas ao mesmo tempo, eles eram capitalistas gananciosos e perigosos, e eles eram comunistas revolucionários e perigosíssimos. Coisa que a gente está vivendo agora, porque eu nunca vi um país ser tão ameaçado pelo comunismo como a gente está agora, parece uma guerra fria. Mas, enfim, era uma coisa, né, absurda, e você começa a perguntar, ué, por que isso? E você vai entendendo que existia uma obra que é falsificada, que se chamou Os Protocolos dos Sábios de Sião. Na verdade, na época de Bonaparte, né, de Bonaparte III, aconteceu que foi feita uma sátira dizendo que se ia dominar o mundo e que se ia tirar Bonaparte do poder. Esse documento, que era uma sátira, chegou na Rússia czarista, posteriormente, e tinha um funcionário da Rússia czarista que era muito antissemita. E ele modificou essa documentação e colocou que era uma tentativa dos judeus dominarem o mundo. Então, os Protocolos dos Sábios de Sião é uma obra falsificada que vai dizer que os judeus querem dominar o mundo, os judeus dizendo eles próprios que vão dominar o mundo.
Hitler pega isso durante o nazismo, né, retoma essa obra e utiliza essa obra. E ela chega no Brasil. Né? Os integralistas, que não eram antissemitas necessariamente, mas tinha entre os integralistas um deles, que era Gustavo Barroso, que era extremamente antissemita. Ele escreveu, por exemplo, ele tem uma obra daqui, quer dizer, várias obras, né? Brasil, Colônia de Banqueiros, ele traduz várias obras antissemitas, e tudo dele era em relação aos judeus. E aí começa essa ideia de que os judeus vão dominar o mundo, que tem até hoje, né? Os judeus dominam Hollywood, os judeus dominam isso, os judeus dominam as finanças, que foi algo que a Alemanha se utilizou para tentar exterminar os judeus, né? Enfim. E aqui começa, né? Tem nessa revista Fronteiras e no jornal de Agamenon. Eu vou dizer para vocês que não é diariamente, mas chega a ser quase que diariamente. Ataques aos judeus, assim, que os judeus são raças de porcos, que os judeus são miseráveis, que os judeus defendem tudo que há de mais baixo na sociedade, coisas que hoje caberiam um processo de imediato, que os judeus, eles são tão perversos que eles chegam a ter os dedos diferentes, né? E eles conseguem, com os dedos que eles têm, eles só não conseguem pegar o ouro que está do outro lado da parede, com os dedos que eles têm e o poder que eles têm, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, manda um anjo com a espada flamejante e impede que os judeus consigam ter esse poder sobre-humano. E começa mil coisas sobre os judeus, quase que cotidianamente. Isso na coluna do redator-chefe do jornal de Agamenon Magalhães. Tá? Ao mesmo tempo, uma associação muito grande com os comunismos, com os comunistas, que já vinha antes de Agamenon, até mesmo antes de Getúlio Vargas, né? Porque essa questão dos judeus como comunistas, ela vai ser colocada, explorada muito e vai ser utilizada pelo Estado. E aí eu falo na minha tese, por exemplo, que os judeus eles são como um caleidoscópio, né? Eles servem para vários. Você pega um caleidoscópio, ele vai se modificando e as imagens vão se modificando, modificando. É a mesma coisa do judeu, né? Na minha leitura, os judeus, né, mais um parênteses, eu sou judia, os judeus, eles servem para essa intenção do poder político. Então, ele é o deicida, né? Ele matou Jesus, ele matou o Deus, porque Jesus é um Deus, né? Ele matou Jesus, ele é comunista, ele é capitalista ganancioso, ele é pirangueiro, porque aí ninguém entende historicamente o que é que isso aconteceu, né? Já que os judeus eram proibidos, né, de terem terras durante a Idade Média, então eles tinham que comercializar mesmo. Bem, uma outra história que não vem ao caso agora. Enfim, então eles podiam ser qualquer coisa. E isso vai ser utilizado pelo poder político. Eu vejo claramente aqui. Aí eu fui analisando, fui ver na documentação do DOPS, né? Da DOPS, no caso da Delegacia de Ordem Política e Social, e fui percebendo, né, uma perseguição, por exemplo, aos comunistas daqui, que seriam, porque vocês sabem, né, que um dos motivos do golpe foi falar contra o comunismo, né, que era o inimigo número 1, que é mais ou menos o que a gente está tendo hoje, que é o inimigo número 1, é o comunismo. E os judeus estavam associados a isso. Então, vários judeus começaram a ser presos, né, nessa associação, eu fui vendo na documentação, enfim. Vários elementos, presos não, desculpa, fichados no DOPS. Não necessariamente presos, mas fichados. Enfim. Aí eu fui analisando. Comecei a entrevistar alguns judeus que me diziam que não tiveram dificuldade de entrar. E aí é uma coisa bem interessante da especificidade do antissemitismo brasileiro. Jefferson chega a falar sobre isso, que o antissemitismo brasileiro, diferentemente, por exemplo, do argentino, ele não saiu perseguindo, né, e prendendo os judeus que estavam aqui por serem judeus. O comunismo, que eles fizeram essa associação, eles prenderiam um comunista judeu ou não judeu. Mas eles não saíram. Quando eles chegavam aqui, depois que eles conseguiam, né, ultrapassar essas circulares secretas, esses impedimentos do Itamaraty, eles conseguiam se estabelecer aqui. Sofriam antissemitismo,
né? Mas nada que não nada que fizesse com que eles não tivessem uma vida normal, apesar do preconceito, que é sempre ruim em qualquer situação, né? Enfim, só que, analisando, eu encontro um artigo desse José Campelo, e ele fala o seguinte, que chegou um navio aqui. Eu não consegui mais documentação sobre isso, só consegui, essa que eu vou falar para vocês, que chegou um navio aqui de guerra, de judeus que estavam fugindo do nazismo, e que já tinham tentado passar em vários portos, por vários portos, e foram negados. Tá? E foi negada a entrada deles. E aqui, né, Agamenon iria ver o que iria fazer, né, mais ou menos isso. Mas aí ele coloca que esperava que um repórter tinha ido lá entrevistar, porque tinham mulheres, tinham crianças, e ele ficou muito comovido, um repórter de outro jornal, evidentemente. Ele ficou muito comovido. E esse José Campelo fala que lágrimas de crocodilo são muito fáceis de serem colocadas, né? Mas que, no fim, eram judeus e que eram invasores, enfim, que não mereciam estar aqui. E várias outras coisas muito impressionantes. Vai ter um ator super famoso que passa por aqui, era judeu, e ele é atacado veementemente pelo jornalista. Isso vai até o período da Segunda Guerra. Lembrando que a gente estava aqui no Recife, especificamente, no momento de muito aprofundamento do poder político, né? Tanto em relação à ditadura, quanto em relação ao que se colocava da modernização. Por exemplo, Zélia Gominho, que é uma professora de história, inclusive da UPE, ela tem um livro, né, que é Veneza Americana versus Mucambópolis, porque Agamenon começou a tentar fazer uma limpeza, né, colocar os mucambos, que ele dizia que ia acabar e que ia transformar, na verdade, eliminar, né, essas classes, tirando elas daqui e colocando tudo que seria moderno, mas sem uma inclusão social. Não era inclusão social, era exclusão mesmo, para trazer a inclusão de quem já está dentro, na verdade. E eu fui vendo tudo isso, vendo esse antissemitismo e tal, e, de repente, a coisa se modifica. O jornal... Eu só encontrei... Sim, até então, eu não tinha encontrado nenhuma matéria falando sobre... Agamenon Magalhães falando sobre essa questão do antissemitismo. Ele não se posicionava. Aí, chega um dia, eu encontro. Em 1940, ele foi... Deixa eu ver até a data, eu até estava colocando aqui... Ele, agosto de 1940, ele pergunta, ele faz uma coluna, né, ele escreve, e ele fala assim, quem salvou o Brasil do marxismo e do judaísmo? Aí ele mesmo responde, o presidente Getúlio Vargas salvou o Brasil do marxismo e do judaísmo, porque estava atrelado um ao outro. E ele escreve sobre como Vargas foi importante, fala da intentona de 1935, uma série de elementos, tá? Nisso... A história é um pouco longa, mas eu vou continuar para vocês compreenderem tudo e depois eu abro espaço para vocês. Eu comecei a ver a questão dos Ludegren, porque os Ludegren foram empresários, né, de origem sueca que vieram para o Brasil e fundaram praticamente, eles fundaram mesmo a cidade de Paulista, o município de Paulista. E eles vão ter, na década de 30 e 40, uma das maiores fábricas do Brasil, que é a CTP, a Companhia de Tecidos Paulista. E ela é extremamente importante, eles mandavam em Paulista, eles eram coronéis mesmo, né? Com relações ilícitas em relação ao poder político, então eles dominavam a cidade, o delegado, eles tinham milícias, uma série de elementos que eles se apropriavam e eles eram chamados, inclusive, de coronéis. Quando Agamenon veio para cá, ele tentou introduzir, né, a questão da CLT aqui. E os Ludegren não estavam aceitando essas novas regras da CLT, né? O limite à hora do trabalho, a questão das férias, a questão do salário mínimo. E eles eram coronéis, tanto que eles se apropriavam de Paulista, as pessoas eram obrigadas a comprar a sua feira lá dentro mesmo. Ele não contratava, por exemplo, o pai de família, ele contratava a família toda.
né? Então, eles tinham um poder sobre toda a família. Tem alguns livros bem interessantes sobre isso. Um é de Rosilene Alvim, A Sedução da Cidade, e outro é de Sérgio Leite, eles são até casados, né, coincidentemente, que é A Cidade das Chaminés. Eles tratam sobre esse poder, né, que os Ludwig tinham em Paulista. Seja como for, Agamenon não conseguia ter esse poder que ele tinha nos outros municípios, ele não conseguia ter em Paulista, porque eles eram donos de Paulista. E aí ele começa, né, a dizer que um certo senhor L, né, que era Ludwig, porque os dois principais acionistas eram os irmãos Frederico Ludwig e Arthur Ludwig, que um certo senhor L é nazista, que um certo senhor L é perigoso, né? E começa a colocar que havia, né, alguma coisa relacionada a isso. Aí já na época da guerra, porque aí a gente já está na guerra. Então a preocupação agora passa a ser o que eles vão chamar, curiosamente, de súditos do eixo. E veja mais uma vez a linguagem. Súdito é porque você está completamente subordinado a, né? Então, subordinado ao eixo, que eram os alemães, os italianos e os japoneses. Aqui, na sua maior parte, eram os alemães, né? Sobretudo em Paulista. Por quê? Porque os Ludwig, que até onde eu pesquisei, podiam até ter simpatia pelo nazismo, mas eu não encontrei nada que tivesse vinculado, que submarinos alemães vinham aqui abastecer, e eles facilitavam isso, que eles mandavam informações, que não vi nada disso. O que aconteceu foi que, nesse período, né, que a cidade do Recife estava totalmente envolta nessa questão da guerra, mesmo que a guerra não estava dentro dela ainda, que isso é um outro elemento interessante, o que se vê é que os Ludwig, eles traziam, a maior parte dos funcionários de chefia, eles traziam de fora, e ele tinha muito alemão aqui. Os alemães tinham vários privilégios que o operário comum não tinha. Então, eles tinham uma casa diferenciada, eles falavam alemão, inclusive, então, eles se ressentiam, né? Os de casa se ressentiam porque não conseguiam entender o que eles falavam, enfim. E eles vêm para cá e tem um número significativo. Chega a ter um partido nazista, eu encontrei registro sobre isso, mas até 1938, o partido nazista não era proibido em canto nenhum, era mais um partido, né? Enfim, e eles começam a se movimentar em Paulista. Durante a guerra, e aí vamos pensar num outro elemento, tem um livro chamado Guerra sem Guerra, a mobilização e o cotidiano em São Paulo durante a Segunda Guerra Mundial. É de um autor chamado Ronei Citrinovics, que é maravilhoso esse livro, que ele mostra como o Estado Novo, ele se forma com ideários nacionalistas, né, com ideários autoritários. E a linguagem da guerra, que vai chegar até aqui, e a mobilização da guerra, vai servir justamente para a ditadura aprofundar o seu poder. Então, a guerra nem era um perigo, necessariamente, né? Mas antes que ela fosse algum perigo, antes do Brasil declarar, já se vai utilizar esses símbolos, né? Por exemplo, se tenta colocar que o Brasil produza mais, então não vai ser mais o operário, vai ser o soldado da pátria. O poder político vai se apropriando dos elementos da guerra. Isso acontece sempre, né? Diga-se de passagem, alguns mais, outros menos. Ele se apropria dessa linguagem bélica e desse temor da guerra e reforça o que ele quer de poder político. Por isso que Ronei Citrinovics fala guerra sem guerra, porque começa a ter, né, uma sensação muito maior de perigo do que realmente existia. Enfim, e Agamenon faz isso aqui. E ele começa a utilizar essa questão da guerra e do perigo da espionagem, porque agora a gente já está em outro momento, não são mais os judeus que são perigosos e utilizados para isso, mas agora já são os súditos do eixo que vão fazer espionagem nazista. Aí ele começa a utilizar isso para enfraquecer os Ludwig e conseguir, de fato, ter o acesso à Paulista. E começa a fazer uma série de regras, né? Isso também a Secretaria de Segurança Pública, que na época era com Etelvino Lins, começa a fazer uma série de regras. Enfim. E aí, o que é que vai acontecendo
em relação a isso? Eles começam com uma série de proibições em Pernambuco, né? Em Recife também. Então, eles chamam o louro, até Agamenon, ele faz um artigo que ele diz: qualquer louro que for visto próximo às praias é um perigo. Pode não ser, mas pode ser. Então, vocês têm que levar a autoridade mais próxima. Então, qualquer estrangeiro passa a ser uma ameaça. Aí a gente retoma uma obra que é muito interessante, que é O Mundo da Violência, de Elizabeth Canceli, que ela fala que a lógica policial é sempre a lógica da desconfiança, né? Você já é um suspeito antes de qualquer coisa, ou você já é culpado antes de qualquer coisa. E nessa lógica da desconfiança, começam a ser baixadas uma série de regras, né? Eles não podem ter rádio, isso como um todo. Isso em Pernambuco, né? Isso na capital, em Recife. Não pode ter rádio, não pode se aproximar da zona portuária, não pode falar a sua língua publicamente. Uma série de elementos que vão começando a cercear a liberdade daqueles estrangeiros associados aos países em guerra. Especificamente em Paulista, isso vai ser muito mais grave, porque Agamenon queria, na minha leitura, né, justamente intervir em Paulista com mais força. E a forma que ele encontrou foi essa. E o que é que acontece? Ele cria um campo de confinamento para esses súditos do eixo. Na verdade, eu estava no arquivo público, né, onde tem a documentação do DOPS, e eu quase caio para trás quando eu abro uma pasta e eu vejo campo de concentração Xande Estevão, né, que ficava, no caso, ficou, né, em Araçoiaba, que o antigo distrito era Igaraçu. E estava escrito isso, e eu vi uma lista de várias pessoas, e eu disse, o que é isso? Na época, meu co-orientador, que terminou sendo, de fato, meu orientador, era Manuel Corrêa de Andrade, né? Vocês do curso de Geografia, com toda certeza, devem conhecer Manuel Corrêa de Andrade, que é um nome, né, um grande geógrafo, enfim, foi um grande geógrafo, e eu levei para ele, falei, professor, olha o que eu encontrei, uma criação de um campo de confinamento, né? E aí eu comecei a pesquisar o que era isso, ele falou, mas, Susan, isso aí eu só acredito vendo. Por quê? Porque se isso é verdade, quem criou foi meu primo, que era o delegado da época, delegado à época, que era o Fábio Corrêa de Andrade, e foi ele quem criou, né? E que campo era esse? Aí eu comecei a pesquisar, consegui um depoimento de um dos, já era gravado, não falei com ele, eu já consegui isso gravado, de um dos guardas, a palavra não é guarda, de um dos vigilantes do campo, e consegui alemãos da época que não estiveram lá, mas que tinham amigos que estavam lá. E fui ver na documentação e fui entendendo o que aconteceu naquele período. Na realidade, como existiam vários alemães lá, né? Sobretudo alemães, tinha um austríaco, tinha um italiano, mas sobretudo alemães. Eles criaram esse campo junto com os Ludwig, e por isso que eu falei que era uma questão, né, de limitar o poder dos Ludwig. Porque, ao invés de trazê-los para cá e colocar na prisão comum, eles criaram, na terra dos Ludwig, foi uma coisa de comum acordo, né, o exército, o governo e os Ludwig se reuniram e criaram um local onde esses alemães, funcionários dos Ludwig, para não vir para a prisão comum aqui, eles foram confinados lá. Lá eles tinham casas, né, individuais e ficavam com as suas famílias ali, mas ficavam presos. Nas cartas que eu tive acesso, muitos deles nem sabiam o que estava sendo imputado de acusação, né? Para fazer algum tratamento em Recife, eles pediam que pedir autorização para o delegado, tinha toda uma situação, eles reclamavam muito que não podiam falar a sua própria língua, isso era uma reclamação constante, e outros reclamavam porque não sabiam por que estavam ali, né? E aí é interessante que a gente faça uma diferenciação, porque no período vão existir, né, 3 grupos, a princípio, assim, falando grosso modo. Vão existir, de fato, vai ter espionagem nazista, inclusive em Pernambuco, isso aí é claro,
né? Tem até um livro de Stanley Hilton, que ele fala o Brasil e o Terceiro Reich, que ele mostra essa espionagem, aqui em Pernambuco teve mesmo. Vai ter a espionagem nazista, mas vai ter o espião, vão ter propagandistas e vão ter simpatizantes. É diferente. Uma coisa é ser espião, outra coisa é fazer propaganda e a outra coisa é ser simpatizante. Em Paulista, por exemplo, eu vi uma situação, eu acompanhei pela documentação do DOPS, que era 5 alemães foram beber num bar em Paulista. E eles, já meio bêbados, levantaram a caneca e disseram: a Alemanha vai ganhar a guerra. Pronto, foram presos e ficaram até o fim da guerra presos na casa de detenção, né? Porque eles falaram isso. Outra coisa que eu percebi, e é interessante como o poder ele está em todas as instâncias, né? Foucault mostra isso muito bem, não é só do Estado para a sociedade civil, ele está, né, em quem mais sofre o poder, inclusive, ele vai ter algum tipo de poder de alguma forma. Eu percebi em Paulista que a revolta que muitas pessoas, muitos operários, ou a população, ou pessoas da população tinham, né, dessa elite do trabalho, vamos dizer assim, desses estrangeiros, eles descontaram no momento da guerra. Um exemplo, um rapaz que foi traído por um alemão, a mulher dele, né? A mulher dele traiu com um alemão. E aí ele foi na delegacia e falou: fulaninho é espião. Então, as pessoas começavam a utilizar disso e também a escrever cartas para Agamenon, né, falando desses trabalhadores, né, desses chefes da Companhia de Tecidos Paulista, dizendo que eles tinham que investigar, porque esses alemães só falam em alemão, eles são muito estranhos. Então, havia também, né, uma revanche, eu vi isso na documentação, em relação ao estrangeiro, e a esse alemão que tinha um cargo, né, bem superior, bem com vantagens, enfim. Isso vai acontecendo, né, e eles ficam lá até esse período, e só saem depois que a guerra termina. E é interessante, aí mais uma vez retomando a questão do poder político, como vai se modificando o discurso. Por isso que eu iniciei falando para vocês, né, das questões políticas. Então, até então, o grande perigo eram os judeus, né, associados ao comunista. Eram os comunistas e os judeus, que também eram comunistas. E depois, não se fala mais disso, e se começa a perseguir esses súditos do eixo. E, retomando o livro que eu falei, de Elizabeth Canceli, O Mundo da Violência, de fato, a lógica policial, ela é de desconfiança, né? Todo mundo é perigoso, todo mundo pode estar armando alguma coisa. Você vai ver uma série de pessoas sendo apreendidos, rádio, né? Uma série de broche, qualquer coisa que tivesse referência ao nazismo. Mas o que é interessante é perceber que Agamenon se utilizou disso também. Porque quanto mais ele dizia que havia um perigo em Pernambuco, inicialmente o comunista, né, depois o da guerra, mais ele tinha recursos, mais vinha dinheiro, inclusive para a Secretaria de Segurança Pública. Então, o perigo era muito utilizado e muito aumentado. E tinham coisas assim meio que bizarras, né? Um investigador que se fantasiava de freira porque estava vendo os padres passarem e achava que eram espiões. Ou então eles iam para o cinema e paravam e sentavam vendo o filme e ficavam escutando que as pessoas lá estavam conversando. Aí, na conversa, eles já vão relatando o perigo que existia. Então, qualquer coisa passa a ser um grande perigo, sem contar que muitas coisas eles não vão entender, né? No meio de uma conversa, eles pegam simplesmente alguma coisa e aí já começam a perseguir. Então, foi assim, o que é que a gente pode falar desse período, né, de Recife e de Pernambuco? Que era um período de mudanças muito grandes, no sentido da modernização, né, no sentido de ter um poder autoritário, nacionalista, muito mais forte na propaganda, né, nos ideários, na construção consciente desse aparato ideológico, e você vai vendo isso em Recife constantemente. Por exemplo, Agamenon, ele saindo um pouco desse assunto, mas ainda nessa questão do Recife, ele começa um combate, uma guerra aos mucambos. E ele fala guerra aos mucambos. Né? Imagina que você agora vai fazer uma guerra às palafitas.
Você poderia falar, idealmente falando, era o quê? Né? Vamos reestruturar, vamos fazer uma política pública, né, em relação às palafitas, mas ele vai falar dos mucambos, uma guerra aos mucambos, tem que ser exterminado. E claro que isso aí, né, vem cheio de preconceito, vem cheio de discriminação. Então, é esse período que se vive de uma modernização, mas uma modernização conservadora, porque agora a ideia é que as cidades se desenvolvam, né? Porque o século XX é o século que, de fato, vai se preocupar muito mais com a questão urbana e menos rural. E, na verdade, segundo o próprio Eric Robensbaum, o século, a gente só conseguiu ser mais urbano e menos rural a partir da segunda metade do século XX. Então, ainda era um momento de muita ruralização. E aí tem uma coisa interessante também, pensando em termos de cidade, e voltando para a questão específica do Recife, que o governo, né, Machado de Assis tem uma crônica que é muito interessante, que ele fala que ele pega um bondinho, né, puxado é um bonde mesmo, não é puxado, ele pega um bondinho, e o condutor do bonde, agora que eu estou me lembrando, ele está fumando. E ele pergunta, mas você pode fumar aqui? Ele faz, eu posso, porque eu estou fora da cidade, mas quando eu entrar na cidade eu vou e apago meu cigarro. Porque a cidade era o momento, era o local onde o poder se incide mais. Até hoje, né? Você vai para uma cidade menor, você vai para o interior, você vai ver muita gente dirigindo sem carteira, não coloca capacete. Então, você vai ver esses elementos que naquele período vão existir mais ainda. Então, o Recife, né, estava tentando ser o quê? Ser exatamente essa irradiação desse poder. E é o que a Agamenon vai tentar fazer com tudo isso que eu coloquei para vocês, né, trazendo, sendo fiel ao ideário estadonovista. Curiosamente, deixa eu só beber aqui um gole d'água, porque já é 1h06 que eu estou falando. Curiosamente, fica uma contradição muito grande, primeiro quando o Brasil fica ao lado dos aliados, né? Porque Vargas foi extremamente hábil, ele foi um político que fez realmente um jogo duplo, e ele teve ganhos com isso, ele fez muito consciente, ele teve vários ganhos com isso. Mas é interessante que havia uma contradição. Os aliados seriam a democracia, né? Eu não vou entrar em questão, que a gente podia discutir isso também, que democracia é essa, mas os aliados seriam a democracia e o eixo, né, seria a ditadura, o totalitarismo, que de fato era. Você vai pegar Hitler, ele vai instituir um poder, né, que Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, coloca que é um poder novo, que é o totalitarismo. É mais do que um autoritarismo. É um poder que quer estar em todos os locais. Nada está fora do Estado. Hannah Arendt fala uma frase que eu sempre cito com meus alunos, que na obra dela, Origem do Totalitarismo, que não existe no poder no autoritarismo, o que não é política, você quer jogar futebol, você pode. No totalitarismo, não. Tudo vai estar ligado à política. Então, não existe jogar, né, xadrez pelo mero prazer ao xadrez. Vai ter que estar inserido na política. Um exemplo disso da literatura que eu adoro é 1984, né, que é o Big Brother, o livro de George Orwell. O Big Brother eu detesto, abomino, mas o livro é fantástico, né, que deu origem a esse programa, enfim. O livro é fantástico e é um livro sobre o totalitarismo, né, onde você está constantemente sendo vigiado. O personagem principal, Wilson, ele fala, não existe um pedacinho do meu cérebro que não esteja, né, dentro dessa estrutura toda. Enfim, aí, curiosamente, durante a Segunda Guerra, vai ter uma contradição. Ué, como é que vocês são ditadura e estão lutando ao lado, né, dos aliados? E essa contradição termina fazendo com que acabasse esse período de Vargas, até 45, e quando acaba, Agamenon faz um artigo que ele diz que agora os ventos mudaram e, consequentemente, a gente tem que se adaptar. E agora eu vou vestir outras vestimentas, eu vou ter outras vestimentas, que são as vestimentas da democracia. E aí ele muda para ser um democrata. Então, é mais ou menos isso que eu teria para colocar para vocês, né? Pensando no elemento da guerra como um elemento de mobilização política.
né? É um elemento de utilização e mobilização política mais do que qualquer outra coisa. E como ela é importante, inclusive quando ela mexe, porque ela... Percebam uma coisa, só para finalizar, e eu abro para vocês, para a gente conversar mais diretamente. É uma coisa muito interessante a gente perceber que quando o Estado moderno quando o Estado moderno é criado, ele traz vários elementos emocionais, né, para criar a ideia de povo. Porque você tem o quê? Você tem população. Estava falando isso ontem na minha sala. Você não tem povo. Povo é o povo brasileiro, é algo emocional, que vem antes de qualquer coisa, né? Quando eu falo um povo, por exemplo, antes você não era de uma cidade, de um estado. Você era de uma cidade, você era de uma família, você era de uma religião. Agora, a primeira coisa, qual é a sua nacionalidade? Então, o Estado cria tudo isso, o Estado moderno, com essas questões que são violentas também, porque ele se apropria de vários grupos étnicos, cria, né, coloca uma única língua, que é a língua dominante, cria a ideia de nação e de emoção associada a isso. Então, eu sou brasileiro, por exemplo, quando digo que não gosto de futebol e que muitas vezes na Copa do Mundo eu torço contra o Brasil, eu sou quase, como é que se diz? Sei lá, defenestrada, expulsa de onde é que eu estou. Eu digo, mas eu não quero torcer pelo Brasil, porque eu sei que está tendo a utilização desse nacionalismo, porque eu não gosto desse governo, porque eu não quero que ele utilize. Eu vou no meu olhar político. Eu não sou menos brasileira do que isso. Para mim, ser brasileira é eu estar no meu país que está uma igualdade maior, né? É lutar por uma menor desigualdade, por direitos sociais. Isso, para mim, é que é ser brasileira. Mas os símbolos são tão fortes que até um esporte que nem é brasileiro vai ser o símbolo do Brasil. Porque o futebol não nasceu no Brasil, né? Então, veja como esses elementos vão sendo colocados e associados e, enfim, trazidos para a emoção, e você vai dentro dessa questão política e a guerra propicia tudo isso. Até porque o momento de guerra, eu acho que é um dos momentos, fora alguns outros, né? Como no Brasil, o carnaval e o... Carnaval não nacionalismo, mas o futebol é um dos maiores momentos onde essas emoções vêm à tona, porque tem um perigo, porque tem o outro, tem um estrangeiro, enfim. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Artemis. Prazer ter você aqui. E, enfim, eu abro para vocês, se quiserem explorar alguma outra coisa a mais ou alguma dúvida, estou aberta para a fala de vocês. Ô, Susan, daqui a pouco eu também quero participar. Claro, Gilda, claro. Sim, Juan. Ô, Susan, eu anotei algumas dúvidas aqui, algumas perguntas. Sim. Eu não sei se algumas vai conseguir, se vai poder responder. Mas a primeira é uma pergunta assim, que na sua fala sobre Agamenon, eu achei muito importante. Na verdade, antes da fala, quando eu estava falando de Agamenon, estava falando sobre a questão do Estado Novo, desse novo, né, utilizado, que é basicamente uma mesmice. E aí eu fiquei pensando em Armando Monteiro, que para quem não sabe, Armando Monteiro, que é um político pernambucano, foi ministro de Dilma, foi deputado federal, senador, que ele é neto de Agamenon Magalhães. Na hora eu pensava isso. Mas, ele é neto de Agamenon? Eu não sabia disso, não. Ele é neto de Agamenon por parte de mãe. E informação nova para mim. E eu tava pensando, né, sobre essa questão, e quando tava falando do antissemitismo, eu fiquei com uma dúvida. Getúlio também era antissemita? Tem alguma documentação, tem alguma informação se Getúlio em si ele era antissemita? Veja, aí é uma coisa até difícil de responder no sentido assim, exatamente qual o sentimento dele, não dá para dizer. O que acontece é que ele teve várias atitudes antissemitas, né? Por exemplo, a própria questão do Olga, a questão de um outro escritor que era um judeu, que é Stefan Zweig, que só conseguiu entrar aqui tendo que escrever uma obra, que é o Brasil, País do Futuro. A questão de... porque ele sabe que quando ele manda a Olga de volta, ele sabe que ela ia morrer, né? Então, evidentemente, você tem aí um antissemitismo nesse sentido. E o que eu posso te falar, porque aí tem esse elemento, por exemplo, Agamenon era autoritário,
e de repente ficou democrático. Ele era o que exatamente? Né? Essa maleabilidade perversa da política ou da utilização dela. Mas Getúlio, evidentemente, possibilitou todo... porque, veja, essas circulares secretas, quando elas foram utilizadas, porque tinha um contingente muito grande entrando nos Estados Unidos, de judeus que fugiam do nazismo. E aí, os Estados Unidos estavam pressionando o Brasil, né, para que esses judeus viessem para cá. Então, o Brasil, que queria o apoio norte-americano, inclusive econômico, começou a dizer que ia deixar, mas, ao mesmo tempo, o Itamaraty, e claro que Vargas sabia disso, emitiu uma série de circulares dizendo que os judeus não entravam. E não entravam porque são uma raça inferior, porque não prestam, porque não se... Na época, eles queriam uma miscigenação com os europeus, né? Que viessem aqui para branquear. Isso já vinha do Império. Então, eles são... Tem uma palavra que eles utilizam. Enfim, eles não se misturam com o outro, esqueci. Eles fazem quistos sociais, raciais. Enfim. E tem um documento, por exemplo, do embaixador, né? Que estava na Alemanha, que era Ciro de Freitas Vale. Ele era primo de Oswaldo Aranha. E eu encontrei uma carta lá na Fundação Getúlio Vargas, ele respondendo a Ciro de Freitas Vale, porque Ciro fala assim, eu estou muito preocupado, muitos judeus estão entrando no Brasil, muitos judeus da Alemanha, e eles não são bons para o Brasil, aí começa a falar com os estereótipos horríveis. Aí Oswaldo Aranha fala, não, Oswaldo Aranha era muito pró-Estados Unidos, ele era... Né? Porque o governo de Agamenon, de Vargas, se dividiu entre uma parte, né, que era pró-eixo, né, principalmente os militares, e uma parte que era pró-aliados. E quem era mais pró-aliado era Oswaldo Aranha, por conta dos Estados Unidos. Né? E aí o que vai acontecer? Oswaldo Aranha, que tinha uma preocupação muito grande com os Estados Unidos, esconde tudo isso, e ele diz para Ciro, não se preocupe, Ciro, porque já impedimos através dessa circular, e na documentação do Itamaraty você vê claramente o antissemitismo. O impedimento é pelo antissemitismo. Né? Em relação a Vargas, eu não sei se especificamente ele era antissemita, né? Ou se foi uma estratégia, porque, por exemplo, Agamenon permitiu tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ele recebia doação dos judeus, para o aeroclube que ele estava criando, se deixava fotografar. É dúbio. Eu não sei até que ponto era um sentimento que eles tinham, tanto Vargas quanto Agamenon, ou se era uma estratégia política. E aí, na estratégia política, pouco estava interessando para eles, se os judeus iam, se os judeus não iam, era uma questão de funcionamento do poder. Entende? Mas que, sem dúvida, não era sensível à causa judaica, não era. Isso aí eu posso lhe garantir. Porque se o fosse... não teria permitido, né, circulares secretas que impediram inúmeros judeus de entrarem aqui. Inclusive, esse barco que veio para cá, esse navio, né, com vários judeus, com crianças, com mulheres, totalmente desprotegidos, né, fugindo de uma atrocidade, teria deixado entrar, e não deixou entrar. E claro que Agamenon consultou Vargas para dizer se entra ou não. Não sei se te respondi, Juan. Respondeu. Eu acho que Gilda tem alguma pergunta, alguma colocação. Também tem mais questões aqui, eu vou respondendo, certo? Eu quero... Primeiro eu quero Posso falar? Claro. Então, primeiro eu quero parabenizá-la pela excelente exposição. Foi uma tarde, como a Artemis disse, foi uma tarde... Está sendo, né, uma tarde inesquecível. Obrigada. A gente tem que reconhecer o grande mérito da sua apresentação. Susan, o seguinte. Ouvindo. Quando eu fiz uma pesquisa, isso faz cerca de 6 anos, eu fiz uma pesquisa para o tribunal, para foi o terceiro encontro da memória da Justiça do Trabalho. Então, eu descobri nos processos daquela época, eles não eram numerosos, eles tinham, assim, 3, 5 folhas, no máximo 10, então dava para a gente ler detalhadamente esses processos.
Então, eu fiquei intrigada com uma informação que eu li. Estávamos mais ou menos em 1943, a CLT foi criada em 1943, o Brasil estava exultante com aquele diploma legal, afinal de contas, um diploma legal foi criado no sentido de regulamentar as relações entre o capital e o trabalho. Então, as pessoas tinham direito a indenizações quando eram dispensadas imotivadamente. Aí eu me deparei com um processo em que o reclamante perguntava de que modo ele ia ser indenizado. Se a indenização decenária ou se a indenização com base em tal lei. Eu anotei tudo, anotei a lei. A lei estabelecia o seguinte: apesar de a CLT ter sido recentemente criada, a lei estabelecia uma situação absolutamente nova. Getúlio Vargas, e você ressaltou uma personalidade absolutamente controvertida que Vargas tinha. Então, Getúlio Vargas criou um decreto, não foi uma lei, foi um decreto, porque na época não havia lei, só havia decretos. Então, Getúlio Vargas criou um decreto estabelecendo que a CLT não ia ser aplicada a quem trabalhasse nas indústrias têxteis. Está entendendo? Quem trabalhasse nas indústrias têxteis, a partir da vigência do decreto, não teria a sua força de trabalho regulamentada pela CLT, e sim pelo decreto. Então, a gente tinha antes o conhecimento de que o governo brasileiro empenhou-se bastante para a formação da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira. Mas a imprensa não dava, assim, muita atenção a outras questões. Mas Vargas estabeleceu a necessidade de que o Brasil participasse das exportações no ramo têxtil. Então, o Brasil também passou a vestir os militares que participam, não apenas os brasileiros. Sim. Aí eu fico pensando, você me chamou a atenção para o seguinte aspecto. Será que Vargas estava fazendo, assim, uma parceria com os Lundgrens, no sentido de manter a força de trabalho sujeita a esse decreto e não a CLT? E nesse caso, a exploração do trabalhador, ele passou a não ter direito a férias, a 13º, passou a não ter direito ao descanso hebdomadário, que é o descanso semanal, de final de semana, passou a não ter direito nem se ele quisesse pedir demissão, ele podia. Ele estava verdadeiramente vinculado à indústria, entendeu? Através do decreto. Aí eu fiquei pensando, porque a gente sabe da CLT, mas não sabe, assim, das discussões que foram levadas a efeito para a construção, para a elaboração desse diploma legal. Tá entendendo? Muito interessante, Júlia, que você está colocando, muito interessante mesmo. Assim, o que eu tenho de conhecimento, né, nesse período, é que e aí eu estou falando da Companhia de Tecidos Paulista, é que quando a CLT começa a ser elaborada, eles tentam impor isso lá, tanto que tem até uma documentação, que a polícia relatando, que os Lundgren chamaram, né? Logo que começa a questão do salário mínimo, a questão das horas, eles chamam, especificamente o Frederico, que era o coronel dos coronéis, eles eram tão coronéis, né, que eles tinham acesso às mulheres, assim, das empresas. Se eles queriam uma mulher, eles chamavam, e independente delas quererem ou não, então eles eram dono mesmo de tudo, dos corpos, inclusive. E aí, ele chama os operários dele, coloca todo mundo no pátio, e fala, vocês vão querer isso? Vocês vão querer esses direitos?
Claro que todo mundo diz que não, porque está morrendo de medo na frente dele, né? Então, isso é o que eu tenho, até porque, assim, para ser muito honesta, eu acho que talvez isso aí tenha na obra de Sérgio Leite, que é uma obra sensacional, que é a que eu te falei, que é A Cidade das Chaminés, Sérgio Leite Lopes, porque ele vai esmiuçando muito a componente tecidos paulista. Ela entrou para mim paralelamente, porque o que me interessava nela, na verdade, era essa relação com os alemães, e não a questão da CLT. Então, eu não fui profundamente com isso. Mas eu acho que é muito interessante você estar trazendo. E cabe uma pesquisa mesmo, né? Porque como é que isso aconteceu? É bem interessante. Agora, de fato, eu não tive essa informação e nem essa documentação, né? E também não foi meu olhar específico, mas é bem, bem interessante, né? Eu acho que talvez na guerra ele vai tirar, porque, de fato, a CTP, né, as companhias de Paulista, ou qualquer outra ligado à indústria têxtil, vai ser fundamental durante a guerra, né? Ela vai ser estratégica, vamos dizer assim. Então, faz muito sentido. Após o encontro, houve a elaboração, nós nos juntamos, né, e eu escrevi o capítulo de um livro, o livro referente ao terceiro encontro. Então, eu abordo essa questão. Aí eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que eu tirei foto do jornal, do processo, entendeu? Se você quiser, Quero sim. Muito interessante, Gilda. Muito bacana. Outra coisa que eu quero comentar é com relação a a Agamenon Magalhães, não é? Sim. Então, na época em que Agamenon Magalhães era interventor, né, a gente também teve aqui, estávamos enfrentando o processo de expansão de usinas, não é? Expansão de usinas, expulsão do homem do campo e migração desse mesmo homem para a zona urbana. Então, as palafitas e a moradia desordenada, ela campeou. Aí eu pergunto assim, não seria um aspecto positivo da política de Agamenon Magalhães a criação das ligas sociais de combate ao mucambo? Então, essa política dele, né? Não, sabe por quê, Gilda? Era uma política de limpeza. A construção de todas aquelas vilas, mesmo assim, eu vou lhe passar. Eu acho que ele já não tem mais o livro, mas eu tenho a cópia. Quando a gente se reencontrar, me cobre isso. De eu tirar a cópia do livro de Zélia, que é Veneza Americana versus Mucambópolis. É muito interessante para você ver como foi feito isso, o processo de violência que foi, né? Tirar esses mucambos para limpar a cidade, construir as vilas, mas como é que ele vai construir essas vilas? Como é que vai ter os moradores que estavam naquele local e são destituídos de tudo que estavam já vivendo ali? Então, é interessante perceber que era um discurso elitizado mesmo, né? Para fazer essa limpeza, porque era um momento de disciplinar o poder, de limpar a cidade, vamos dizer assim. E aí é importante ver isso, como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, que eu acho que é bem mais recente. Lembra que há um tempo atrás, né? Os meninos acho que não têm essa lembrança, mas a gente andava ali pela Rua da Imperatriz, pela Rua Nova, era cheio de camelô, não era de profissionais ambulantes. Era um monte de barraquinha, eu me lembro disso, eu comprava muito e tudo. E, de repente, fizeram o quê? O camelódromo. Né? A princípio a gente vai regulamentar, a gente vai regularizar, mas foi péssimo para eles. Porque tirou eles da freguesia, porque tirou... E a necessidade que o poder tem daquilo, na verdade, a princípio, não é no sentido de incluí-los, é no sentido de limpar a cidade, porque as pessoas que estão lá estão incomodadas, a classe média, leia-se, né? Porque a classe alta nem vai, estão incomodadas com aquilo. Então, como quando o Papa veio aqui, né? Então a gente limpa o que tem de sujeira, entre aspas, né? Tira aquela favela dali, tira aquele coisa dali, para que ele veja, era mais nesse sentido. Eu vou te passar depois essa obra de Zélia, que eu acho, assim, maravilhosa. Eu tenho cópia dela. Ah, você tem? Tenho. Pronto, dê uma olhada, que ela faz uma crítica bem interessante em relação a isso, sabe? Porque ele colocava como se fosse uma doença.
A ideia, né, da pobreza como um organismo doente. Quando a gente lembra do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né? Então, aquela população do Cortiço é doente, é sexualmente perversa, é não sei o quê. Então, é essa a ideia, né? Desse, como se fosse um câncer que a gente tem que eliminar. E não como se fossem, e são, né? Pessoas que estão pobres, estão alijadas dessa inclusão social e vamos incluir, mas incluir de fato. É diferente. É incluir, entre aspas, mas para fazer uma limpeza, e não para, né, acolher. Entende, Gilda? É mais nesse sentido. Eu agradeço. Né, eu que agradeço, sua participação sempre maravilhosa. Agradeço também a iniciativa do Centro Acadêmico de Geografia, não é? Isso. Pelo belo trabalho. Ô, professora. Obrigada, Gilda. Juan, tem algumas questões aqui, né, Juan? É isso. É uma questão de Silviene, que ela ficou curiosa sobre isso. a Araçoiaba. E a pergunta de Juan Carlos também, que era uma dúvida que eu tinha, se ainda existe algum requisito dele. Não, a gente foi lá, eu fui lá há muito tempo, não tinha mais o campo de confinamento mesmo, porque meu marido agora apareceu, realmente podendo aparecer. Ele está deitado, que ele está convalescendo, ele teve Covid, Gilda. Meu marido teve Covid, foi bem grave. Ele não está nem aqui em Recife, ele está em outra cidade, foi bem grave. Aí ele está lá de repouso, aí agora ele apareceu como deve, não à vontade. Enfim, quando eu fui lá, Juan, já não tinha mais. Tinham pequenas casinhas, mas eu não vi o campo, a gente não conseguiu encontrar, terminou que eu não voltei lá. Né? Então, o que a gente sabe que eram nas terras dos Ludwig mesmo, e disseram, é naquela localização, mas eu não vi nada mais assim que fosse muito significativo para dizer, aqui foi o campo e sobrou isso, sabe? E em relação à pergunta de Silviene, né? Veja, como era que ele funcionava? O que era que acontecia no campo? A partir dos relatos que eu tenho, né? E era assim, era a terra dos Ludwig, eles iam para lá, os que foram, né, condenados a irem para lá. Não teve processo, não teve nada. Judicialmente, né, não existiu isso. Eles foram colocados lá e pronto. Eles foram para lá com as suas famílias. Cada um ficava numa casinha que já existia lá, né, que já estava ali. Cada um ficava nessa casinha. E eles tinham uma rotina, né, diária normal. Não era que tinha... Eu não encontrei nada de maus tratos, porque eles chamam campo de concentração. Porque, na verdade... Aí, ainda te respondendo, Silviene, no Brasil, eles reativaram, né, algumas prisões para colocar os súditos do eixo. Eles reativaram algumas prisões, tem em vários estados. Em Pernambuco, a gente não tinha conhecimento. E, ao invés de reativar uma prisão, e eles chamavam de campo de concentração, eles fizeram isso, né, em Araçoiaba, só que com os Ludwig, porque eram os funcionários dos Ludwig que iam lá. Eles fizeram junto com os Ludwig. Os Ludwig não queriam que eles fossem para lá, porque eram os funcionários dele, né? Funcionários muito importantes para eles. Tanto que eles continuaram a pagá-los. Eu acho que ele pagava metade do que eles recebiam, mas eles recebiam ainda dinheiro estando lá, né? E aí, o que acontece? Eles foram para lá, eles ficavam numa rotina de prisão, né? Mas eu não vi nada de maus tratos. Eu vi, por exemplo, o filho de um austríaco que estava lá, que queria entrar, ele não estava lá ainda, e ele saiu de Recife e tentou entrar lá. E o segurança não queria que ele entrasse. Mas para você ver que era uma coisa meio, vamos dizer assim, não tão rigorosa, ele entrou. E aí o investigador manda um comunicado para o delegado perguntando se ele pode continuar lá, porque ele entrou lá e ele não quer mais sair, porque ele quer ficar junto com os pais. Então, assim, o dia a dia era um dia... Eu não vi nada de trabalhos forçados, né? Eu vi que eles reclamavam de estarem presos, né? E de não falarem a língua, porque tudo foi recolhido, dicionário, e muitos não falavam ainda o português, não dominavam o português, então eles se ressentiam disso. Mas a rotina do que eu percebi, eu não tive muitos elementos, não. Eu só tenho algumas cartas
e que a maioria dessas cartas são outros investigadores relatando, por exemplo, que um deles furou um poço d'água que tinha lá e jorrou água para tudo que é lugar, ou então cartas deles reclamando que estavam presos e não sabiam por que estavam presos, ou que ele queria fazer tratamento em Recife, queria autorização, né? Então, a rotina exatamente eu não sei, mas eu não constatei maus tratos e tal. Eu acho que eles ficavam presos, né? Tinham alimentação, devia ter um momento de lazer entre eles, de conversa, e ficaram até 45. Aí, no final, né, que acaba a guerra, não tem mais sentido, e ele sai. É isso. Tem mais alguma questão? Oi? Éden. Oi, Éden. No caso da limpeza que a senhora falou, né? No Recife e tal. Seria basicamente, professora, uma inclusão pela exclusão. Seria basicamente isso. Uma inclusão pela exclusão na questão do... É porque não chega a ser uma inclusão de fato. É um disfarce de inclusão através de uma exclusão, entende? Porque, assim, é o que eu estou falando. Por exemplo, vamos pensar no camelódromo, né? Pegando uma coisa que é mais, enfim, atual. Na realidade, o que você quer é tirar aquele grupo, é acabar com aquele grupo. Como você não pode acabar, de alguma forma você faz o quê? Tira ele, afasta ele, cria algo mais distante. Né? E isso cria uma problemática, porque a vida das pessoas já estão ali. Tem a escola dos filhos, né? Tem os amiguinhos, tem a vizinhança, tem etc, etc. E eles vão para um lugar... Isso acontece muito quando se cria uma vila, ou quando se cria... É tão distante, que a pessoa leva horas para chegar onde estava no trabalho, leva horas para chegar na escola, então, não é exatamente uma inclusão, é uma modificação, né, para que os excluídos não incomodem. É isso, porque os excluídos incomodam. A pobreza incomoda. É feia, né? É feio. Eu lembro que eu tinha... Deixa eu ler aqui, só um minutinho. Ah, que linda. Eu vi que ela saiu, mas depois eu agradeço. É uma grande amiga, Rosaquina, professora. Eu vi que... eu tenho um amigo, né, que ele dizia... Eu ficava muito horrorizada, porque quando a gente passava ali de carro pelo viaduto Joana Bezerra, ele dizia que ficava muito incomodado de ter que ver, né, aquela pobreza. Eu dizia, engraçado, você fica incomodado porque você está vendo aquela pobreza, você não está acomodado porque as pessoas estão vivendo a pobreza. Então, é mais ou menos isso. É tirar dos olhos, né, da classe média e da elite. É fazer essa limpeza. E essa limpeza passa por todo esse processo, né, de afastamento, de criar uma vida para que ninguém veja. Passa por tudo isso. Né? Ou tem outras formas disso também. Por exemplo, tem um livro de Bauman, Zygmunt Bauman, que é Medo Líquido, maravilhoso. Né? E ele fala do Katrina, que teve em New Orleans. E Bush, que era o Bush filho, que era o presidente na época, ele, quando mandou a segurança para lá, que ele mandou para reconstruir a cidade, boa parte da população é negra, né? Ele, na realidade, mandou para proteger a propriedade privada dos brancos. Os negros... Foi um genocídio. Os negros tiveram que sair, morreram, né? Tanto que a população ficou muito mais branca do que negra, porque os negros foram embora, não tiveram condições, então morreram. Né? Então, é uma forma de ou tirar dos olhos, né? Ou de fazer um genocídio, como essa, por exemplo, de exterminar, de acabar com a população mais pobre. Então, é isso que geralmente os governos, né, sobretudo de direita e de extrema-direita, eles fazem. Mas o discurso não é que vou exterminar, ou não é que eu quero colocar lá longe porque incomoda. Né? O discurso é que vamos criar uma vila bacana para que eles morem, que a gente está preocupado com a qualidade de vida, mas a realidade não é essa. Então, é uma pretensa inclusão, né, dos excluídos. Tá bem, professora. Obrigado, entendi. Nada. Eu te respondi, Éden? Sim.
Sim, sim. Beleza. Parabéns pela aula, viu? Gostei muito. Obrigada, obrigada. Mais alguma dúvida? Professora, viu? Foi bem esclarecedora. Muito bem, obrigada. Eu que agradeço a questão, inclusive. Eu ia E fazer uma apresenta. pergunta sobre a questão da espionagem nazista aqui em Recife. Se a senhora soube ou viu especificamente alguma documentação, se houve Sim. alguma espionagem, assim, Sim. de uma forma mais que fosse informações assim, importantes mesmo. Sim, teve sim. Não sei exatamente as informações, mas teve sim. Teve, nesse livro que eu te falei, de Stanley Hilton, que é O Brasil e o Terceiro Reich, ele mostra várias documentações em relação a isso, e teve aqui em Pernambuco. E como eu não fui atrás, porque não era realmente o meu, né? E a gente eu tenho um material para um outro livro, na verdade. Então, assim, eu não fui atrás dessa coisa específica, mas teve sim. De informações, sim, de guerra, sim. Teve sim. Agora, tem uma coisa curiosa, estou até com o meu livro aqui, vou mostrar para vocês, que por exemplo, a coisa da propaganda, né? Isso aí foi muito interessante. A polícia começou a perceber, tinha um cigarro na época que chamava cigarros nacionais. E a polícia, deixa eu abrir aqui para ver, eu vou abrir minha imagem para ver se eu estou mostrando para vocês direito. Peraí. Veja se vocês conseguem ver aqui. Estão vendo aqui? Esse cigarro aqui, ó. Sim. Pronto. Estão percebendo? Ó, aqui, ó, são os cigarros de fumo genuinamente brasileiro, Fábrica Lafayette. Chama cigarros nacionais, tá vendo? Aqui é a caixa dele, ok? Você vê a caixa, não tem nada demais. Só que a polícia começou a perceber que as pessoas estavam comprando muito esse cigarro. Muito. Estava acabando assim rapidamente. E aí ela foi investigar. E ela viu que, juntando 4 caixas, ó, fica uma suástica. Estão vendo aqui? Sim. Pronto. Juntando 4 caixas, fica uma suástica. E aí era esse daqui, esse Ewald Stalin, que era funcionário, era um alemão funcionário dessa fábrica de cigarros, e ele, né, curiosamente, fez essa caixa e as pessoas descobriram e formaram a suástica e passaram a fazer coleção. E ele terminou sendo preso. Então, tinha vários elementos. Esse era, né, um simpatizante propagandista, vamos dizer assim. Mensagem subliminar, sim, com certeza. Mas que tinha sim. Tinha sim, Juan. Susan? Oi. Com relação ainda a esse aspecto que você estava abordando, que foi a de relacionado à pergunta de Éden, aí você disse que, na verdade, não se trata de excluir para incluir. É de uma limpeza mesmo. Isso. Então, há um livro muito interessante, que é de Sue Caulfield, Em Defesa da Honra, em que ela analisa, no começo da República, quando a República é instaurada no Brasil, o Rio de Janeiro, né, capital da República e tal, era assim, havia uma promiscuidade muito grande. Então, a administração pública no Rio de Janeiro teve um cuidado imenso, né, teve uma preocupação imensa em promover um saneamento, né, e tal. E aí, a grande preocupação também passou a ser com relação à honra das mulheres, né? A virgindade das mulheres. Porque o Rio de Janeiro recebeu a visita do rei e da rainha da Bélgica, e aí a preocupação do Estado era mostrar uma sociedade, assim, incólume, a questão de qualquer, né, não podia revelar comportamentos, né? Certos comportamentos e tal. Aí, e tratava-se também de um momento em que a produção industrial no Brasil estava, assim, muito incrementada. As mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho e tal. Aí a administração pública teve essa preocupação em promover uma limpeza muito grande, sabe?
Ô, Gilda, é muito interessante quando a gente pega, e você está falando, é bem bacana mesmo, assim, da gente entender e analisar, quando a gente pega, por exemplo, o Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que ele vai falar das sociedades disciplinares. A gente tem que entender que nunca na história, né, uma sociedade precisou tanto dos corpos quanto a sociedade burguesa. Nunca, porque é uma produção, né, é uma produção em massa. Você vai ter uma produção artesanal na Idade Média e parte para uma produção massificada com o capitalismo. Então, essa sociedade disciplinar, que Foucault vai falar, ela incide sobre os corpos, inclusive. Por quê? Porque se precisa desses corpos para a força de trabalho. Né? Então, não é à toa que você tem um saber médico, você está falando aí de como se relacionar sexualmente, como a mulher vai ter que ter o filho. Veja, isso é claro para mim cotidianamente. Você passa no local e vão dizer o que você tem que comer, o que você tem que se exercitar, o músculo que você vai ter. O seu corpo vai ser moldado de acordo com essa mesma produção. Né? Então, essa sociedade disciplinar, ela cria, né, uma série de disciplinas e de profissões que vão disciplinar esses corpos, para que eles sejam o que Foucault chama de úteis e dóceis, né? E que eles produzam cada vez mais. Tanto que você vai... É interessante, né? Quando as academias estavam abertas, e há 500 anos que eu fiz academia, tenho até que voltar quando passar tudo isso, ele dizia assim, olha, você tem que malhar para você aguentar o dia, né? Quer dizer, para você ter mais energia, você produzir cada vez mais e produzir cada vez mais. Então, são esses corpos úteis e dóceis. E esse poder, ele está em todas as instituições. Você vai ver na escola, você vai ver no exército, né? Você vai ver na medicina, que vai dizer como é, vai dizer quem é louco, quem não é louco, qual é a doença que você tem, né? E vai trazer todos os estigmas. É isso. Então, e vai colocar a questão do comportamento, né? Vai dizer quem é promíscuo, quem não é promíscuo, como você deve se relacionar, como você não deve, quem é doente, quem não é doente. Patologizar, inclusive, a sociedade para controlar. Porque na hora que você vai trazendo patologias, né, e falando dessas patologias, você controla também, a partir do saber clínico. Então, é bem interessante. Acho que é exatamente isso aí que você está colocando, muito, muito bacana. Deixa eu só pegar aqui uma coisa, que eu vi que ela voltou. Rosa, é um prazer. Saiba que eu sou fã incondicional de... Quando você saiu rapidamente, eu já tinha falado aqui, tanto de você quanto de seu esposo, de Wilson, que eu adoro sempre, e para mim é um prazer reencontrar você aqui. E, Gilda, é isso mesmo, você sempre tem contribuído assim com as minhas lives maravilhosamente. É exatamente isso que você está colocando, verdade. É bem isso mesmo, sabe? Esse exemplo que você está dando, ele mostra esses elementos que a gente está trazendo, só que você vai modificando a sociedade, você vai modificando as relações, e você vai vendo outras coisas de controle, né? Agora o controle que você vai ver pela tecnologia, é um controle enorme. Minha gente, presta atenção numa coisa que eu também sempre falo na minha sala de aula. O capitalismo é tão, eu vou dizer, genial no sentido perverso, né? Mas tão inteligente, tão perspicaz, que ele criou uma tecnologia dizendo que você vai ter mais tempo livre. Então, você não precisa mais ir ao banco, você faz a transação no seu celular. Olha que maravilha. Mas, na realidade, essa tecnologia está atrelada ao trabalho, que cada vez mais você trabalha e onde você está, você leva o seu trabalho com você. Antes dessa tecnologia, o trabalho estava no local do trabalho. Quando você não tinha celular, ninguém vai lhe ligar ou passar o WhatsApp perguntando pelo seu trabalho. Você chegava em casa, acabou. E o seu trabalho era no local do trabalho. Agora você leva o seu notebook. Onde você estiver, e onde você estiver, você continua trabalhando. Então, a ilusão é que a tecnologia veio para trazer melhor qualidade de vida, né? Trazer mais tempo livre. E não é isso, ela está atrelada ao trabalho. E aí ela cria também uma necessidade na gente de uma busca, né, por estar atualizado nessa tecnologia. Aí você passa a consumir cada vez mais essa tecnologia de última geração. Esse iPhone já não é mais. As pessoas colocam, né, a Apple Pass como se fosse um deus. Esse iPhone já não é mais, eu agora vou ficar na fila para conseguir o mais novo. E aí a pessoa fica e leva essa tecnologia, paga por ela e leva o trabalho para a sua própria casa. Então, são esses elementos de controle que vão se modificando com o desenvolvimento do capitalismo, mas que estão aí e a gente está dentro deles sem nem se aperceber.
Alguém mais tem algum posicionamento, alguma dúvida para fazer para a professora Suza? De Bruno, obrigada. Alguma questão mais, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Só parabenizar. Obrigada, Gilda. Parabenizar a Susan e Juan. Obrigado. Obrigada, Gilda. Suza, uma dúvida. Essa fábrica em Paulista ainda existe? Não com os donos? Existe. Não, mas fisicamente sim. Acho que sim. Na verdade, faz tempo, eu me afastei muito da minha pesquisa, né? Eu comecei a fazer outras coisas. Na época que eu fui, tinha ainda, e eu fui mais na casa dele, que era o que me interessava. Eu queria tirar fotos da casa, que eu coloquei, inclusive, no meu livro, né? Mas ela existia, eu acho que ainda existe, mas não mais funcionando. Só as ruínas. Né? As ruínas, exatamente. A família saiu da... A família se espalhou, a família é muito grande, né? E aí também tem os filhos que eles tiveram, porque, na verdade, tanto o Arthur quanto o Frederico, eles não casaram. Então, os filhos são, né? Não sei nem se eles têm filhos que eles consideram legítimos, vamos dizer assim. Eu não gosto de utilizar essa palavra, porque, para mim, todo filho é legítimo, né? Filho é legítimo. Mas eles saíram tendo filho com muita gente, com essas operárias, inclusive, né? E eles se espalharam. Você vai ter Ludwig por vários lugares. Depois eles ficaram donos, eles deram origem às casas pernambucanas, né? Que terminaram fechando depois. Mas é isso. Tem em São Paulo, eu acho, a Casa Pernambucana. Tem aqui também. Tinha aqui também. Tem aqui também? Sim, eu comprei muito. Tinha aqui também. Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente a participação de Susan, né? Ela sempre muito prestativa, sempre se comunicando comigo. Agradeço a professora Gilda, né, por participar também, por ter contribuído. A todos que participaram, que vieram e que fizeram esse evento, que estão fazendo esse evento acontecer do jeito que está. Agradeço ao Arthur, que é estudante de História também, que ele está como monitor dessa palestra de hoje. E Susan, quer fazer mais alguma colocação para encerrar? Não, eu só queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a participação de todos vocês, os comentários, né, afetuosos, agradecer a participação de Gilda, que ela sempre coloca questões que acho que enriquecem, engrandecem. As colocações também de vocês, de Juan, Silviene, né, teve mais gente também que colocou, enfim, acho que foi tudo... Eden também, né, que sempre participa de uma forma muito interessante, e a escuta de vocês, as palavras carinhosas, né, que, enfim, é gratificante demais, e é isso, é ruim a distância, né, era bom que a gente estivesse mais junto, mas é necessária essa distância, evidentemente, mas agradecer esse convite, estou à disposição. E agradecer, foi tanta gente, até o final, né? Foi muito tempo já, a gente está aqui desde as 4, são quase 2 horas, e ainda temos 26 pessoas, a gente começou com 33, mais ou menos, então muita gente ficou até o final, e algumas até quase o final. É uma dedicação grande para uma palestra remota. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né? E a Rosa, a Wilson, a Artemis, a Eden, a Gilda, todo mundo que está aqui, que eu não vou... É meu marido, que eu vi que já saiu. Enfim, por algum motivo ou outro. Mas agradecer a todos vocês, tá bom? E estou à disposição para o que precisarem, quando precisarem. Eu queria um agradecimento especial, que eu esqueci de fazer, ao Centro Acadêmico de Geografia da Universidade Estadual do Amazonas, que está participando e que ajudou também bastante, tem ajudado bastante na divulgação do evento para o estado do Amazonas. Bacana. E fica esse agradecimento especial para eles. Que bacana, que joia. Obrigado, pessoal. Muito bom. Isso. Tchau. E até Obrigada também. quarta-feira que vem, continuamos, tá? Com a palestra do professor Felipe Damesco, que ele trabalha no Cefet do Rio de Janeiro, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouco sobre os quilômetros palmares e a perspectivas de pesquisa e toda essa questão sobre o quilômetro dos palmares.
Fica aí Era esse mesmo horário, Juan? Era esse mesmo dia, no mesmo horário? Vai ser mesmo horário. Ah, você manda o link para mim, manda o link. Que vem nesse mesmo horário. Tá, eu queria o link, quero participar. Manda sim. Joia. Perfeito. Obrigado, e aí? Obrigada a vocês, gente. Boa noite.